Referencial teórico. Foi utilizado as referências mais recentes? É muito importante isso, pessoal, a idade das referências. Então, é importante que a predominância de artigos seja com idade inferior a 10 anos. Pode citar mais antigo? Pode, mas a predominância é isso. Mostra que você pesquisou recentemente. A segundo aspecto importante a ser utilizado na rubrica é utilizou predominantemente artigos e revistas e não livros. Então, a predominância tem que ser artigo. Tese de dissertação pode, mas só até 3 anos. Porque se não publicou até 3 anos, não vai publicar mais. E se eles não gostarem, eu também não vou colocar. Ok? Então, predominantemente artigos e revistas, e não livros, ou dissertações ou teses. Próximo. Foram adequadamente citados outros autores de trabalhos correlatos? Então é importante que você traga outros autores que estão desenvolvendo a mesma coisa, para que as pessoas possam comparar o seu trabalho. Então traga outros autores, isso é muito importante. Próximo. Todas as figuras ou tabelas ou quadros têm legenda usando o comando inserir legenda? Isso é fundamental, pessoal. Você usar o comando inserir legenda. Só lembrando, você sabe a diferença de quadro e tabela? Tá? As tabelas são abertas na lateral e os quadros são fechados. Todo quadro tem moldura, portanto você vai lembrar que, sendo quadro, ele é fechado na lateral. Então, para inserir uma legenda numa figura, tabela ou quadro, você usa o comando inserir legenda no Word. Tem tutorial para isso, dá uma olhada lá no playlist do NPT Educacional. Então, você quando tem uma figura, tabela ou quadro, você coloca inserir legenda e depois você usa o comando referência cruzada. Ok? Qual que é a vantagem disso? Se amanhã você apagar uma tabela, ele renumera todas as demais. Todos os gráficos ou tabelas estão citados no texto usando o comando inserir referência cruzada? Então é fundamental isso, porque facilita a manutenção. Como que eu sei que está citado na referência cruzada? Use o comando dentro do Word, arquivos, opções avançadas, sobreamento de campos, escolha a opção sempre visível. Ok? Importante na utilização da referência cruzada, citar apenas o tipo e número. Por exemplo, no texto você vai citar tabela 1 e não o nome da tabela. Isso é feito no próprio comando inserir referência cruzada. Ok? Próximo. Todas as figuras ou tabelas ou quadros estão comentadas no texto relacionando a algum aspecto relevante mesmo? Lembrando que aqui a gente não está falando para um deficiente visual. A gente não está só descrevendo, a gente está colocando algum aspecto importante. Se uma tabela tem números, não fica falando todos os números, fala só o mais importante e por que é mais importante. Ok? Próximo. Para cada citação de autores externos, são comentados algum aspecto dos resultados do trabalho do autor que favorece o seu trabalho? Então, ao citar, por exemplo, Dutra 2008, você mostra que ele está usando, por exemplo, uma ferramenta parecida com o seu, uma metodologia parecida. Então, realça a relevância do seu trabalho. Próximo. Todas as citações das referências bibliográficas foram feitas usando o Mendeley e o padrão ABNT, a APA ou outro? Muito importante. Uma vez que a gente usa o Mendeley, a gente não precisa mais saber as regras da ABNT ou APA. Então isso facilita muito para você, não só na citação, mas na referência bibliográfica. Agora, eu preciso definir o padrão ABNT APA antes de começar o artigo? Não, você pode só definir no final. Depois você dá um comando, ele altera todas as citações ou as referências ao final de acordo com o padrão escolhido. Ok? Então, com isso, a gente termina aí o referencial teórico.